Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no escritório e hoje eu resolvi gravar um vídeo diferente pra vocês. Eu tô gravando esse vídeo dia 26, são 11h54, inclusive já estou com fome pra almoçar, mas eu quero gravar isso e já ficar em dia com o meu compromisso com vocês. Mas olha só, eu comentei uns dias atrás, acho que semana passada lá no Instagram, sobre a notificação que a VTube recebeu sobre o IPTU. E eu achei o processo dela na internet, o processo de execução fiscal ele é público, então eu vou utilizar o processo dela público e como é uma cobrança que realmente ela já disse publicamente que de fato esqueceu a notificação, em que vai pagar, enfim, eu vou utilizar o processo dela para te ensinar algumas coisas que eu presto atenção nos processos de execução fiscal. A gente já vai olhar a interface ali do site, é bom para você que está estudando, para você que está começando a advogar. Então, eu vou falar algumas coisas que para mim são importantes e que eu presto bastante atenção de uma forma bem pontual e bem prática. Vamos lá então para o meu computador? Vem! Mostrando aqui para vocês então, esse é o site do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Então, por que eu estou acessando aqui para dar uma olhada nesse processo? Porque nós estamos diante de um processo em que existem duas partes. A pessoa física, o contribuinte, e o ente público, que é municipal. Se fosse um ente público federal, eu estaria no site da Justiça Federal. Então, por isso que eu estou aqui no site da Justiça Estadual, onde eu vou aqui, ó, em consultar processo. Aí você vai jogar os dados ali para localizar o processo que você quer e vai aparecer para você a visualização. Processos de execução fiscal mais recentes, vocês vão conseguir visualizar esses documentos que eu vou mostrar agora para vocês. Se for um pouquinho mais antigo, você vai conseguir ver as movimentações, alguma, mas não vai conseguir ler o teor. Você vai conseguir ver as movimentações, mas não vai conseguir ver o teor, não vai conseguir ver a petição, porque os autos ainda são físicos. E geralmente algumas execuções que chegam para a gente no início são exatamente assim, nesse padrão. Você tem que ir até a vara da Fazenda Pública para dar uma olhada no processo, tirar cópia para estudar, se for o caso, tá bom? Nesse caso aqui não, o processo é recente. Então a gente tem os dados aqui, agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente dar uma olhada no processo. Então, eu nomeei aqui no meu PDF com processo com dados ocultos. A petição inicial da Fazenda Pública é onde ela vai o quê? Ó, promover a execução fiscal. É como eu dar uma marca aqui, né? Ela vai promover a execução fiscal. Isso, ela vai colocar as informações, como o nome do devedor, o quanto que ele deve, ó, aqui, ó, certo? Vai colocar a identificação dele aqui, o CPF, a que exercício que se refere. Tem um registro, esse contribuinte ele tem um número correlato, vai estar aqui a informação. A identificação da dívida vai estar nessa petição inicial, tá? Então, essa é a petição inicial da Fazenda Pública. Quais são, preliminarmente, as informações importantes aqui? Você conferir os dados da pessoa, né, do devedor, o documento, para ver se não é um homônimo, ou seja, tem o mesmo nome, mas não é a mesma pessoa, o documento ali está diferente. Acontece também, né? E verificar o exercício da dívida aqui, para a gente pensar em contagens de prazo de decadência, de prescrição, enfim, a gente já começa por aí. Depois, na próxima tela, a gente vai ter que entender isso, precisa estar no processo do que se trata essa dívida. Aqui é uma dívida de IPTU, certo? Então, aqui a gente vai ter os dados que nós precisamos para entender que cobrança é essa. Por que ela foi cobrada? Sob qual base de cálculo ela foi considerada? Tá vendo? Então, aqui eu tenho, ó, data do fato gerador, o valor que foi lançado, as parcelas, o valor da dívida, o valor devido, tudo isso, tá? A área do terreno, vencimento daquela obrigação e a capitulação, quase não sabe, a capitulação legal também, super importante. O IPTU é um pouco mais simples, porque você já entende, porque todo mundo paga IPTU, então fica mais fácil da gente entender
o porquê que paga o IPTU, mas vamos supor que fosse uma taxa. O município ele tem a liberdade de instituir as taxas que ele entender por bem, desde que com previsão legal correlata. Então, imagina que o município do Guarujá, ele inventa aí uma taxa, sei lá, taxa de caneca. Vai vir junto do seu IPTU, taxa de caneca. Se eu recebo no futuro uma execução fiscal cobrando um débito meu dessa taxa, eu nunca vi essa taxa na vida. Eu preciso entender qual o fundamento legal que o município me cobrou. Até porque lá vai dizer quando que eu pago, sob que base de cálculo eu pago. E aí eu tenho que ir lá consultar para ver se realmente esse cálculo está devido. Se realmente ele está utilizando os critérios legais corretos. Se não se enquadra ali numa situação de isenção, talvez, quem sabe, mas eu preciso da capitulação legal para identificar os critérios dessa cobrança. E aí, eu como advogada, poder analisar quais foram esses critérios, se eles estão ok, se está tudo certo, se tem algum problema para a gente pensar nas possíveis defesas nesse processo, tá? Beleza, até aqui então? Então, eu já sei aqui, ó, que é um imposto, é o IPTU, né, do exercício de 2020. Aqui a gente tem o exercício financeiro que se refere a esse IPTU, e é um processo recente, porque é um processo agora de 2021. Essa é a data da notificação aqui, é quando a pessoa foi notificada para efetuar o pagamento, tá? Aqui embaixo, inclusive, a gente tem, ó, o vencimento, né? Então, houve a notificação, vencimento, ó, pague até dia 8/2/2020, não foi pago, débito, ok, execução. Foi inscrito, ó, fevereiro agora, de 2021, recente. Essa data da inscrição em dívida ativa é o que vai formar o título que a Fazenda Pública precisa para ajuizar a execução fiscal. Inscrição em dívida ativa, ela vai pegar essa certidão de dívida ativa e vai fazer isso aqui que ela fez na folha 1 do processo. Ajuizar, promover a execução fiscal. Tá? Prescrição, lembra que a gente conta do quê? Da constituição definitiva do crédito tributário. Quando ocorre a constituição definitiva do crédito tributário? Quando passa o prazo de pagamento. Passa o prazo de pagamento, passa o prazo de impugnação administrativa, foi constituída definitivamente. E aí, uma vez analisado que de fato existe um débito, que não foi feito pagamento, ou não foi promovida nenhum tipo de impugnação, discussão na via administrativa, é inscrito em dívida ativa. Tá? E aí começa aí a cobrança judicial. E aí chegou então essa petição da Fazenda, olha lá, vai vir uma decisão. Vai vir uma decisão em que o executado vai ser citado para, no prazo de 5 dias, efetuar o pagamento do débito com o valor corrigido, inclusive com o quê? Olha aí, advogados, honorários advocatícios, tá? Para ele oferecer bens à penhora, certo? E o prazo para oposição de embargos de 30 dias, certo? Então, a pessoa paga ou ela vai discutir. Como que ela pode discutir? Através de embargos à execução, que ela vai precisar o quê? Ó, garantir a execução, oferecer bens à penhora para garantir a execução, e aí você pode discutir. Ou se for uma matéria de ordem pública, prescrição, decadência, algo que não demande dilação probatória, não preciso provar nada. Eu mostro por A mais B que tem alguma coisa errada. Matérias de ordem pública que podem ser declaradas de ofício, aí, prescrição, decadência, eu posso ajuizar uma petição nos autos chamada exceção de pré-executividade. Não tem possibilidade de exceção de pré-executividade, nem tem bens para garantir execução e discutir, né, por embargos à execução fiscal, não tem dinheiro para pagar, a alternativa possível é propor um parcelamento para você viabilizar o pagamento por um menor número de parcelas, ou ajuizar uma ação anulatória, tá? Porque já tem jurisprudência do STJ que é possível ajuizar ação anulatória independente de ter uma execução fiscal em curso. Ok?
Se negativa a citação, desse visto dos autos à Fazenda, que daí a Fazenda vai começar a localizar onde que está esse abençoado, essa abençoada contribuinte. Se positiva, vai aguardar para ver qual vai ser a alternativa do contribuinte, quando for citado, ele vai pagar, ele vai discutir, vamos esperar, né? Nada sendo providenciado, manda a Fazenda Pública dizer o que ela quer que faça, tá? Certo? Por enquanto tem essas três primeiras folhas do processo, então, a partir daí, a gente vai ter uma devolutiva de citação ou frutífera ou infrutífera, então se deu certo, se localizou ou não. E aí, então, depois dessas três folhinhas, vocês viram que a última movimentação, que é um pedido de citação, já foi ordenado, né, a citação dela, né, já foi promovida aí as providências para citá-la. A gente não sabe se ela foi citada ou se ela comentou nas redes sociais a existência porque ela foi fazer alguma coisa e viu que tinha um débito de IPTU, ou se de fato ela já recebeu essa notificação, só ainda não foi certificada nos autos. De qualquer forma, a gente precisa entender qual foi o comportamento do contribuinte para dizer o que vai ou não acontecer nos próximos passos. Então, ele pode ficar inerte, fingir que não viu, receber a notificação e fingir que não viu, e aí, então, a Fazenda Pública vai atrás de bens para saldar aquela dívida. Ele pode propor um parcelamento, se for possível, aderir a algum tipo de transação tributária, se a lei doente permitir, né, na ocasião. Pode pagar o débito também, que é o que ela mencionou nas redes sociais que vai fazer. Então, gente, só tem essas três folhas por enquanto. Foi citada, mas a gente ainda não sabe se ela recebeu ou não essa citação, essa notificação do processo de execução fiscal. Ela comentou nas redes sociais que tomou ciência da existência desse débito, mas ela pode ter tomado ciência através de uma consulta no site da prefeitura, por exemplo. Ela foi fazer alguma coisa, foi puxar uma certidão negativa e viu que tinha uma restrição ali, um débito, mas se ela recebeu a notificação, essa citação que vocês estão vendo aqui, ó, pelo despacho, né, cite-se, vai ser expedida a citação para que ela receba. Se ela recebeu, isso vai ser certificado nos autos. E aí, então, a partir do recebimento, é que a gente vai começar a contar o prazo de 5 dias para ver o que ela vai fazer, né? Se ela vai pagar, se ela vai discutir. Lembrem-se que o prazo dos embargos é de 30 dias. E aí eu pergunto para vocês, para embargar é 30 dias, para pagar é 5 dias. E se for uma exceção de pré-executividade que eu falei para vocês de matéria de ordem pública? Não tem prazo essa petição, né? Mas veja que passou 5 dias, eu já esqueço a possibilidade da pessoa pagar. Por quê? Porque ela tinha um prazo de 5 dias para fazer isso. Aí, se eu esperar até 30, eu vou ver se ela vai opor embargos à execução fiscal. Passou os 30 dias, ela não opôs embargos à execução fiscal. Aí não dá para ajuizar uma exceção de pré-executividade. Então, o mais recomendado é que, nesses casos, a exceção de pré-executividade seja ajuizada em até 5 dias, no mesmo prazo do pagamento, tá? Então, esses foram alguns pontos importantes. A gente poderia conversar sobre outras coisas aqui, mas eu resolvi soltar esse vídeo mais genérico para ver se você tem alguma outra dificuldade, se você apontou aí outra coisa que te desperta o interesse da gente conversar sobre, que daí eu posso trazer isso num próximo vídeo. Posso até pegar algum caso aqui do escritório, fazendo esse mesmo esquema, né, de omitir as informações que identifiquem, né, o contribuinte, claro. Eu estou aqui para ajudar, fica a cargo de vocês, tá bom? Qualquer coisa, joga aí nos comentários também as dúvidas. A gente vai conversando durante a semana. Um abraço, um café e até a próxima semana.